Olá, sejam bem-vindos ao canal Tem Café. Eu sou o Bruno. Eu sou a Carol e estamos aqui para uma nova série no canal. Mais uma, tipo, a gente não terminou nem a outra, mas a gente já vai mais uma. Que é Lendas e Folclore Brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre o folclore e lendas brasileiras também, tá? Que não é a mesma coisa, tá? Folclore é folclore, lenda é lenda. E mitos são mitos. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre o corpo seco. De acordo com a lenda, a origem do corpo seco é a seguinte: ele era um homem que passou a vida inteira prejudicando as pessoas à sua volta, maltratando até mesmo a própria mãe. Era uma pessoa tão desprezível, um homem tão mau que, de acordo com a lenda, após a sua morte, ele foi rejeitado no céu E no inferno. no inferno, e nem mesmo a terra quis ele. A lenda diz que depois dele que ele foi rejeitado no céu e no inferno, a terra expulsou ele do túmulo, tipo, e aí, parça, é o seguinte, tu não vai ficar aqui não. Nem o diabo que quis, e Deus, imagine eu. Tchau. E expulsou ele do túmulo. Então ele saiu e virou uma criatura maligna. Aí as pessoas falam que ele vive grudado nos troncos de árvore e que elas secam de imediato. Assim que ele pula na árvore, a árvore seca de imediato. Ela morre. E ele fica pelas estradas assombrando as pessoas. Dizem que meia-noite ele se liberta das árvores, quer dizer que ele não sai a qualquer hora do dia. Ele não vai te assombrar 6 horas da manhã. Não, 6 horas da manhã ele tá grudado na árvore ainda. Todo naninho. Ele tá se divertindo, pulando pelos galhos. Mas dizem que meia-noite ele se liberta das árvores. E cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço, que o povo fala que é o abraço da morte. Ou dos ursinhos carinhosos. E com suas unhas compridas, ele esmaga a pessoa nos seus braços. Daí acontece a mesma coisa que acontece com as árvores, né? Vai sugando toda a vitalidade dele. Essa é uma vertente que também existe, que É. fala que o corpo seco é um tipo de vampiro, que eu não lembro em que estado do brasileiro fala isso, mas Mais ou menos ali. mais tá? pra frente vai aparecer. As características dele são normais, assim, pra um cadáver. Um corpo Ele é em um corpo em decomposição. decomposição, com as unhas compridas, que nem Zé do Caixão, e como imaginável, né, um cheirinho Podre. não muito legal. E tem outra lenda também que dizem que é um corpo seco, mas leva o nome de unhudo. Dizem que são mesmo. É a mesma coisa, a mesma lenda, só com um nome diferente. Mas aí a história é diferente da do corpo seco. Nessa lenda diz que um fazendeiro, ele era muito mau, que ele era muito mesquinho, egoísta, e que ele pegava suas frutas antes de qualquer um pegar, e ele matava quem chegava perto do seu pomar, ou quem tentava pegar suas frutas e essas coisas. Mas depois que ele morreu, dizem que ele continuou lá, matando quem se atrevia a chegar perto do pomar dele, e assim, né? Rolou algumas maldições aí no meio, se eu não me engano. Não lembro. Ele foi amaldiçoado ou foi a mãe dele? Um negócio assim. Ou a mãe dele amaldiçoou ele. Dizem que a mãe dele foi amaldiçoada. O porquê não falam, mas falam que a mãe dele foi amaldiçoada também dizem, né, por se deixar ser usada pelo próprio filho, mas foi uma coisa que eu não entendi muito bem. Nenhuma das lendas, das vertentes falam assim, exatamente o que tem a ver a mãe dele. Eu também ser não amaldiçoada. achei nenhum detalhe sobre isso que vá falar o contexto da mãe dele na história, igual algumas outras lendas brasileiras que a mãe tem um contexto bem pré-definido, mas nessa lenda em questão não fala absolutamente nada. Há relatos do corpo seco nos seguintes lugares: Amapá, Paraná, Amazonas, Minas Gerais, no Nordeste e em alguns países africanos de língua portuguesa. No caso, são países da África que falam português. E também na região centro-oeste do Brasil também existe alguns relatos. No interior do Paraná, há uma variação na lenda. Lá eles contam que quando uma pessoa passa perto do corpo seco, ele pula na pessoa e suga seu sangue. Ou seja, essa variante diz que é uma espécie de vampiro. Já tem uma cidade também em Minas Gerais, que eu não lembro o nome, é um nome meio complicado. Mas lá eles dizem que o corpo seco, depois que foi expulso da terra, várias vezes, porque não foi uma vez. Lá eles falam que a terra expulsou ele do túmulo, aí o enterravam de novo. Aí expulsava, vamos enterrar de novo. Aí expulsava, vamos enterrar de novo. Só que teve uma hora que ele falaram, chega. Aí, então ele foi levado pelos bombeiros da região numa aparente caverna, em uma serra
que fica no sul do município. E dizem que quem passa a noite pela estrada de terra próxima à Serra do Corpo Seco, que é o nome que eles deram pro lugar, consegue ouvir gritos vindo da caverna. Não gritos só do Corpo Seco, mas gritos também de suas vítimas. É o que o povo fala. Dizem assim que ele pode até aparecer em qualquer momento do dia ou da noite. Mas de dia, ele não costuma, como eu posso dizer, atacar as pessoas. De dia ele aparece só pendurado nas árvores. Às vezes é tipo um macaquinho morto. Não, parece mais um bicho preguiça com as unhas grandes. Ele fica pendurado nas árvores e ele não aparece de dia. Mas à noite, a partir da meia-noite, até as 4 da manhã. Até as 4 da manhã. É bem específico essa lenda, que tipo, é até as 4 da manhã mesmo. O galo cantou. Ele aparece e começa a atacar as pessoas. Por isso que, às vezes, nessas estradas da vida, o povo tem medo de andar à noite. Principalmente se você ir nessas regiões onde eles conhecem a lenda do Corpo Seco, eles com certeza vão ter medo de andar à noite sozinho nas estradas. Principalmente se algum tempo antes tenha ouvido gritos vindos das estradas ou do meio dos matagais. Das rodagens. Então, mas dizem que depois das 4 da manhã, você só consegue ouvir ele pendurado nas árvores e se movimentando pelas árvores. E também eles têm outra coisa que eles falam também. Na verdade, isso é mais difícil de você achar falar sobre. Mas eu encontrei a relação do Corpo Seco com os bradadores. Resumindo, bradadores é outra lenda. Que como se fosse dementadores. Que dizem sobre espíritos que vagam sobre algumas aldeias, gritando, berrando e assustando os moradores do lugar. E dizem que ele tem uma relação com o Corpo Seco. Eles dizem que o Corpo Seco é a parte física que vaga pelas estradas, atormentando as pessoas que a encontra, e o bradador é a parte espiritual que corre pelas vilas gritando, berrando como louco. Em alguns casos e aparecendo as pessoas. Apavorando as pessoas, aparecendo. É que você ia falar que às vezes ele pode invadir as casas também. Eu ia falar que às vezes ele invade as casas aparecendo e as pessoas ficam merda. De onde você saiu, inferno? Então, resumindo, eles dizem que o corpo, como o corpo não pôde ser enterrado, ele ficou na terra. E como... Desculpa, gente, o cachorro tá tendo pesadelo, eu me assustei. E também, como o corpo não pôde ser enterrado, ele não foi aceito nem no céu, nem no inferno, nem na terra. A alma também não foi julgada. Sim. E eu também eu pesquisei um pouco sobre essa relação e alguns casos de voodoo isso realmente acontece, que a alma é renegada aos seus ancestrais, de passar a eternidade com seus ancestrais, e o corpo é mantido vivo por maldição ou por algum ato sobrenatural, até mesmo da pessoa. Isso pode acontecer se a pessoa praticava algum tipo de magia negra e acaba sendo renegado ao céu, e por causa de alguma coisa ao inferno também, e por quebrar as leis naturais da terra é renegado ele até de permanecer na terra. Daí sua punição é vagar por aí sem rumo, só atacando o terror mesmo. Dizem que qualquer pessoa que tenha feito maldade, crueldade ou até mesmo pecado terrível recebe essa penitência. Não tem informação de como matar o Corpo Seco, até porque ele é uma lenda, né? Mas tem gente que trata ele como um tipo de zumbi. O zumbi do voodoo, que tem bastante semelhança com alguns casos da África de voodoo, só que os casos de voodoo na África, com zumbis, ela está entrelaçada com algum magista ou alguma maldição, que então a pessoa não tem controle sobre o próprio corpo, mas terceiros têm a dominação daquele receptáculo. Mas a relação do Corpo Seco com os zumbis da África não é tão grande, porque até onde a gente sabe não rolou nenhuma maldição, tirando a da mãe dele, que a gente não sabe se foi a mãe dele amaldiçoou ele ou a mãe dele foi amaldiçoada, algo assim. Então ele só tá recebendo a punição por ser uma pessoa horrível e não largar seus bens materiais. É uma penitência. Eu falei, eu não entendo porquê, mas as pessoas amaldiçoavam a mãe desse homem também, por ela ter criado um homem tão horrível. Mas eu não acho que a mãe tem culpa do que, assim, né? A nível de ser amaldiçoada que o filho se tornou. Mas não vou entrar nesse assunto.
No caso de que é uma penitência, assim, de acordo com a lenda, qualquer um pode se tornar um corpo seco. Por isso que existe várias vertentes sobre a lenda. Em cada estado tem uma versão, porque não é o mesmo, não chega a ser o mesmo. São mais de um, porque são várias pessoas que tiveram essa penitência. Em alguns casos tem até relação com outras lendas também, como por exemplo o do que ela falou, do Abrabador, que eu não consigo falar esse nome. Brabador. Que é uma coisa também muito interessante nas lendas brasileiras, que todas elas têm alguma conexão entre si. Às vezes bem sutil, outras vezes imperceptíveis. Mas todas elas estão conectadas de alguma forma. Ou as histórias, ou algum aspecto, ou algum objeto. Mesmo algumas acontecendo em linhas do tempo bem diferente. Como por exemplo, um fazendeiro é de época diferente da história original do Corpo Seco. São diferentes. E tem lendas parecidas, porém com um nome diferente. A gente vai até falar sobre uma lenda que eu até na hora que eu tava fazendo esse roteiro eu fiquei, mano, mas eu lembro que tinha uma lenda brasileira que a mulher tinha feito a mãe de cavalo. Sim, a gente Aí ficou... o Bruno, mas eu também lembro. Aí ficou os dois, eu lembro. Que lenda é essa? Foi quando a gente tava escrevendo esse roteiro, né? Que lenda é essa? Aí eu pesquisei no Google e o Google deve ter me olhado com uma cara de tipo, essa mina é doida. Eu pesquisei, a mulher que fez a mãe de cavalo. E o Google olhou pra minha cara tipo, quê? Só que eu achei. E ela vai aparecer aqui também. Uma lenda do interior de São Paulo, na Teresa Bicuda. E talvez seja um dos próximos episódios. Vai ser um episódio bem curtinho, porque a maioria dessas lendas brasileiras não tem como a gente ficar prolongando muito, porque não tem muito conteúdo. Não tem muito conteúdo, não tem muita gente falando, nossa, eu vi, entendeu? Mas tem algumas também que a gente vai ligar com outras. Porque tem lendas brasileiras que do meu ponto de vista, e eu vou trazer isso pro podcast, elas são ligadas entre si. Que nem, do meu ponto de vista, essa do Bradador tá ligada com a do Corpo Seco. E eu estudei e vi que tem sentido. Tem outras lendas do folclore brasileiro, com lendas tipo locais de estados do Brasil que eu acho que estão super ligadas uma com a outra. Pra mim, na minha cabeça, faz todo sentido estarem ligadas. Lá vem ela com as bolas de fogo e a cabeça da mula sem cabeça. Pode não fazer sentido pra vocês, mas pra mim faz todo sentido do universo. Então, eu vou estudar sobre e vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Se vocês acreditam nisso ou não, problema de vocês. Mas é isso por enquanto. Mas a gente meio que ainda não deu como matar o Corpo Seco. Porque não tem, gente. No momento não há informação sobre. Então você tem que tratar ele como um zumbi. Exatamente isso. Você tem que tratar ele como. Você tem que matar ele como você mata um zumbi. Destrói o corpo, enfia uma granada na boca dele e sai correndo. Só assim. E eu acho que nem assim, viu? Daí vai ser a perna peluda. Vai sobrar só a parte de baixo, vai ficar correndo por aí. Olha lá, mais uma ligação. Tá, gente. Ignore esses pensamentos de gente retardada. Em breve a gente vai fazer um vídeo também sobre relatos. Esses vídeos vão ser bem curtos. Assim espero, pra me dar menos trabalho pra editar. De relatos eu acho que vai ser um pouco menor. Ou não, depende. Quem sabe a gente também tá pensando em fazer um dia gravando um pessoal contando os relatos, mas não relatos sobre nada. Eu acho que o podcast de hoje acabou por aqui. Vai ficando por aqui e deixem um like, sigam a gente nas redes sociais. Que vão tá aí embaixo. Se inscrevam no canal. E a gente também agora está no Spotify, no Anchor e também no Google Podcast. Eu não falo nenhum desses nomes porque eu não sei dizer. Em algumas outras redes também, que vai estar lá na Âncora, no caso, falando em português, que é bem mais fácil. Valeu. Lá na Âncora você pode escolher qual a melhor opção para você ouvir. Se você quiser ouvir com tela bloqueada, se você quer ouvir em outro lugar, ou mesmo se você quiser baixar para ouvir mais tarde no ônibus, naquele 3G top, é só baixar e ouvir a gente. E agora a gente está tentando fazer episódios semanais,
Tentando. Que essa semana aqui já tá saindo com atraso, que era pra estar saindo vídeo hoje, quarta-feira. E a gente está gravando na quarta-feira. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. E falou! Beijo da gorda. Uou!